E aí galera, tudo tranquilo? Daniel Brown falando, mais um vídeo aqui do nosso canal Daniel Brown sobre futebol em geral. E eu fiquei com vontade de gravar esse vídeo, na verdade eu ia gravá-lo nas oitavas de final. Pela falta de tempo, eu não consegui. E aí rolou a eliminação do Brasil para a Croácia, rolou mais uma classificação histórica, né, de Marrocos, eliminando Portugal, sendo a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa. De novo a Croácia bate semifinal. Né? Obviamente ninguém tá achando, tipo assim, ninguém normalizou, né, Marrocos na semifinal, mas já é mais normal você olhar para uma Croácia depois de duas Copas seguidas na semifinal. O futebol de seleções mudou, eu já ia falar sobre isso, e eu acho que puxar o gancho para explicar algumas situações e alguns argumentos que eu geralmente utilizo para falar sobre futebol de seleções, Copa do Mundo, ciclo, enfrentamento de Brasil e europeus, enfrentamento de europeus com outras escolas, eu acho que vai ser importante por aqui. Tô aqui na Casa TV, inclusive, né? Eu tô até com a camisa, acabei de sair, né, de um programa bacana, né, com o Beltrão, com o Luizinho, enfim, né? A gente, ó, vou até mostrar aqui, ó. Tô aqui, né? É por aqui que a gente tá. E aí, estou apoiando, tipo assim, você, olha só. O meu apoio é um copo d'água, porque eu esqueci, né? Literalmente, eu espero que isso não caia. Não vai cair, se Deus quiser. Mas eu literalmente esqueci, né, o meu apoio, tá? Então vamos lá, gente. Sem enrolação, vamos falar aqui um pouco sobre todo esse processo. Cara, muito se fala que é a Copa das Zebras, mas eu prefiro dizer que é a Copa mais global de todas. E a tendência é que cada Copa seja a mais global. Nós temos o futebol europeu de clubes, tá, como a megalópole do futebol. Né? É o grande centro do futebol, é o futebol europeu. Centro de mercado, centro estrutural, o centro tecnológico e, obviamente, onde vai estar concentrado o melhor nível de jogo em todos os sentidos. Tá legal? E aí quando eu falo nível europeu, eu falo do local Europa como compartimento dos principais jogadores nesse momento do mundo, tá legal? Eu não falo do europeu, eu não falo do jogador europeu, eu falo do continente Europa como o epicentro do futebol hoje. Então, naturalmente, quem estiver jogando lá vai estar mais adequado e mais adaptado em termos táticos, físicos, técnicos no novo discernimento do jogo, para desempenhar uma partida, seja para desempenhar um bom jogo, né, principalmente em tiro curto, sabe? Onde os detalhes, né, eles, caralho, que susto da porra que eu tomei com a ave aqui, no meio do futebol, tá? Então, eu acho que a grande questão é essa, né? Quando a gente fala sobre o ciclo, né, o Brasil foi eliminado mais uma vez por uma seleção europeia, ponto. O Brasil foi eliminado mais uma vez nas quartas de final. E aí muito se fala nessa questão, o Brasil não enfrentou europeus no ciclo, o Brasil estava na cara, né? Eu inclusive estava tirando onda com isso, né? Porque eu lembro que eu fiz e aí eu vou tentar dar uma volta para vocês verem como assim, a maneira que vocês entendem os processos, né? Em junho, o Brasil enfrentou o Japão e a Coreia, né, na data FIFA. Eram os amistosos que tinha para o Brasil fazer. O técnico da seleção brasileira, o Tite, né, ele disse que ele gostaria de fazer amistosos contra a Itália, contra a França, contra a Alemanha, né, contra uma seleção talvez de segunda prateleira, uma Suíça da vida, mas não dava. Por quê? Porque a Europa se fechou no calendário. Além da Eurocopa e obviamente da Copa do Mundo, a Europa criou a Nations League. E aí, cara, a todo momento as seleções europeias elas têm que disputar a Nations, ou seja, é só europeu contra europeu a todo momento. E isso, no fim das contas, para alguns deles, foi problemático para eles. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Fato é que nem se o Brasil quisesse, o Brasil enfrentaria um europeu no ciclo. Brown, então algumas pessoas elas confundem. Brown, então você está querendo dizer que o Brasil ganhar do Chile, ganhar da Bolívia de 4-0, ganhar do Paraguai de 5-0, prepara adequadamente o Brasil para a Copa? Não, não prepara. Era melhor que o Brasil estivesse disputando ali numa data FIFA, né, ao invés de fazer um amistoso contra a Tunísia, era melhor sim enfrentar uma Croácia. Era melhor do que fazer um amistoso contra a Gana, você enfrentar uma Sérvia. Claro que é melhor, né, para o nível de enfrentamento ser melhor. Só que agora não tem como, sabe? Não tem como. E é muito importante o Brasil pegar esses times também, daqui a pouco eu vou chegar lá, né? Uma coisa é a seleção do Dunga ou do Mano Menezes, lá dos ciclos Copa de 2010 e 14, quando elas tinham ali um calendário todo aberto, ao invés de pegar uma Itália, ao invés de tentar marcar um amistoso com uma Alemanha, ao invés de tentar marcar um amistoso com uma França, com uma Inglaterra, eles marcavam amistosos contra o Gabão,
né, contra o Iraque, contra o Chipre. Aí realmente, porra, aí não tinha desculpa. Acho que todo mundo ficava puto e com razão. Porque você estava perdendo tempo de uma boa preparação, né, contra equipes, pô, sem a menor expressão, sabe? Só que nesse momento, cara, né, a gente viu ali o Brasil enfrentando o Japão e a Coreia do Sul numa data FIFA em junho. E aí o que eu mais via nos comentários, quando o Brasil venceu de 1-0 do Japão e venceu de 5-1 da Coreia, quando o Brasil ganhou de 5-1 da Coreia, foi, eu quero ver contra os europeus, né, ganhar de uma Coreia mole. A Coreia se classifica num grupo com Uruguai e Portugal para a fase seguinte, né, da Copa. E o Japão? O Brasil ganhou de 1-0, foi um pandemônio. O Brasil só ganhou de 1-0 do Japão. Que vergonha, que absurdo. Para você ver como é que o Brasil está despreparado para uma Copa. Quero ver quando pegar a Alemanha. Aí chega na Copa, o Japão para num grupo com Espanha e Alemanha. O Japão venceu a Alemanha. O Japão venceu a Espanha. A Alemanha foi eliminada nesse grupo. O Japão passou em primeiro e a Espanha em segundo. E o próprio Japão, inclusive, só é derrotado nos pênaltis contra a Croácia. Da mesma maneira que a Croácia eliminou o Brasil. Sabe? Marrocos, por exemplo. Né? Seleção Marrocos. Se o Brasil pega o Marrocos numa data FIFA, todo mundo ia falar que contra a Baba é fácil, tá aí Marrocos. Se classificou em primeiro lugar num grupo com Croácia e Bélgica, que são as atuais, respectivamente, segunda e terceira colocada em relação à Copa de 2018. Eliminou a Espanha, eliminou Portugal. E aí eu vou além, sabe? Além desse aspecto do preparo, né, as seleções europeias, de maneira geral, terem se fechado, elas também se prejudicaram. Porque elas deixaram de enfrentar outras escolas, que têm outras formas de jogar futebol, que têm outros sistemas de jogo, que têm outros modelos de jogo, que têm outras características que vão implementar dificuldades, as quais essas equipes não estão acostumadas a pegar. E vão gerar desconforto. O mesmo desconforto que o Brasil teve contra uma Croácia, não tendo a posse de bola o tempo inteiro, como por exemplo vai ter contra Paraguai, contra o Chile, contra a Bolívia, isso é claro, isso é evidente, ninguém questiona isso. Só que ao mesmo tempo, uma Espanha que vai ter 100%, 90% de uma posse de bola, porra, contra Gibraltar, contra Luxemburgo, contra San Marino, né? Ou até numa escala um pouco mais assim, uma Bósnia, tá? Com uma Finlândia, não vai ter essa mesma situação contra o Japão, não vai ter essa mesma situação contra o Marrocos, sabe? A gente viu aí o técnico Luiz Henrique, o espanhol, depois que a Espanha foi eliminada por Marrocos, ele elogiou, ele falou, pô, o rapaz, o camisa 8 de Marrocos joga bem, hein? Onde é que ele joga? Cara, o camisa 8 da seleção marroquina joga no Angers, da França, né, da Ligue 1. Uma coisa é você não entender, você não conhecer o jogador, eu, por exemplo, não conhecia antes da Copa. Eu não sou o técnico da Espanha, irmão. Um cara não saber quem é um dos principais jogadores da seleção marroquina, porra, no momento de uma partida, às vésperas de um mata-mata, isso mostra porque que ele perdeu. Ele estava tão encantado com o modelo de jogo da sua equipe que ele percebeu que ele não percebe que tem 11 jogadores ali do outro lado. A mesma coisa vale para o Fernando Santos. Fernando Santos falou que eu conheço alguns jogadores da seleção marroquina que atuam no futebol grego. Não tinha lá nenhum jogador da seleção marroquina que atua no futebol grego nesse momento. Tinha lá em 2018. Hoje não. Então, os europeus eles se fecharam nessa soberba de que a gente só joga contra a gente vai se preparar melhor porque os melhores estão aqui. E não é assim. O epicentro do futebol está lá. Ou seja, os jogadores da seleção japonesa, se você pegar 7, 8 jogadores da seleção do Japão, todos eles jogam em ligas francesa, alemã, italiana, jogam na Inglaterra, tem um que pertence ao Real Madrid, está emprestado para um time menor, se eu não me engano é o Mônaco, né? Sabe? Marrocos, né? Você tem os principais jogadores, o En-Nesyri joga no Sevilha, você tem o Ziyech que joga no futebol europeu, o Hakimi joga no PSG. Então, cara, não tem mais essa. O futebol hoje é global. E numa competição com um tiro curto, certo? Onde você não vai ter os mecanismos tão entrosados, porque, pô, você tá falando de caras que treinam 1, 2 semanas, assim, para jogarem 2, 3 partidas no ciclo, e na Copa do Mundo, e essa Copa do Mundo teve uma preparação muito mais curta, né? Antes era um mês de trabalho, as seleções tinham um mês para treinar. Dessa vez, por conta do calendário, a Copa acontecendo no fim do ano, foram 10 dias. Então, isso aflora a competitividade, porque são equipes que elas não estão acostumadas a jogar o tempo inteiro juntas. E aí, meu amigo, um abraço. Se você não estiver bem preparado, um abraço. Da maneira que o Brasil não se preparou adequadamente para pegar um meio-campo croata. O Brasil colocou força máxima, Vini Júnior, Neymar, Rafinha, Richarlison, que já tinha metido 3 gols na Copa. Irmão, cara, se você não se preparar adequadamente para dominar centros do jogo,
né, e neutralizar bem a equipe adversária, mesmo que o seu time seja muito além, basta um erro, né? A questão não é mais domínio, irmão. A questão é quem errar menos. Basta você deixar de neutralizar um acerto do seu adversário que você vai pro caralho. Desculpa a expressão. Foi dessa maneira que aconteceu contra a Croácia, né? O Brasil povoou o ataque, esqueceu de povoar o meio-campo, teve um primeiro tempo desconfortável, aí obviamente começou a se sobressair tecnicamente por conta do desgaste no segundo tempo, martelou até fazer um gol no primeiro tempo da prorrogação, um gol antológico, mas aí no único chute da Croácia, que o Brasil não se preparou, o Brasil se lançou para o ataque, o Brasil condicionado a atacar o tempo inteiro não se resguardou da maneira que deveria, acho que foi um excesso de confiança naquele momento, tomou um empate, chegou completamente desmantelado, estatelado, para perder a partida nos pênaltis, certo? Então é aquilo. E não é injustiça não, tá? A Croácia com justiça passou. Dominou o meio-campo no primeiro tempo, teve mais a posse no primeiro tempo, tomou gol porque foi uma jogada de gênio do Neymar. E aí, meu amigo, você me desculpa, ninguém vai me convencer que é o não preparo do Brasil contra os europeus que fez com que 7 atletas do Brasil estivessem no campo de ataque tentando atacar a área, faltando 4 minutos para o fim da prorrogação, tá? Desculpa. Mas isso daí é única e exclusivamente uma culpa dos jogadores, tá? E é óbvio que tem a ver com o aspecto global do jogo. Naturalmente, né? Assim, uma coisa em 2006, tá? 2006, a seleção croata não tinha ninguém, né? O Dado, que era um atacante, né, meia boca da Croácia, era o principal jogador, né? Ali sim o Brasil, naquela estreia da Copa em 2006, tinha que ter metido 4-0 na Croácia, né? O jogo foi 1-0, né? Ali sim os principais jogadores da Croácia, né, jogavam no futebol local, certo? Agora você não tem isso, irmão. Tu vai ter jogadores da Juventus, do Milan, né? O camisa 10 da Croácia é o gênio do meio-campo do Real Madrid, certo? Então, meu amigo, não tem mais bobo. Quem errar menos, passa. E é isso, sabe? Isso tem a ver com o ciclo, beleza, o ciclo colabora, né, cara? Mas é uma competição de tiro curto, sabe? É tiro curto, irmão. Não tem mais bobo. Futebol hoje é global. Né? E é dessa maneira que a Croácia passa do Brasil, chega na sua segunda semifinal consecutiva, mesmo com um time inferior comparado a 2018, e Marrocos está na semifinal. É isso, rapaziada. Não tem mistério, sabe? E agora vamos ver o próximo ciclo. Mais uma vez, tem a Nations, né? A Nations League, ela é fechada para os europeus, e o Brasil vai ter que se preparar de alguma forma. A seleção brasileira vai ter que encontrar uma maneira de se preparar para esses enfrentamentos contra uma escola europeia, né, para esses enfrentamentos contra um estilo de jogo diferente, para se ver em situações desconfortáveis, para chegar preparado na Copa. Não tem o que fazer. É isso. Tamo junto, rapaziada. Um abraço. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto. E fui.